Hi babies, eu sou a Laura Mancini, sejam bem-vindos ao meu relato de parto. Já avisando que talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas é porque eu quero explicar tudo bem direitinho pra vocês e deixar guardado pra mim também de recordação. Então bora lá, se você não deixou seu like, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo dessa nova fase da minha vida, né, a maternidade, que eu quero postar tudo aqui pra vocês. E é isso, vamos lá. Só para contextualizar quem não acompanhou, o meu convênio é de São José do Rio Preto, então eu fiz a minha consulta de pré-natal, fiz todo o meu pré-natal lá em São José do Rio Preto com a minha obstetra, e para eu ter o parto aqui em Ribeirão teria que ser com um plantonista, né, então teria que ser pela emergência. E assim, isso foi sempre uma dúvida muito grande durante toda a minha gestação, onde eu ia parir, né? Mas o que eu sempre tive na minha cabeça é que eu não queria pegar a estrada com dor, sabe? Por mais que Rio Preto é 2 horas e meia de Ribeirão, eu não queria passar todo esse tempo ali agoniada. Imagina também quem teria que dirigir, no caso meu pai, né? Imagina meu pai indo daqui de Ribeirão até Rio Preto comigo, sentindo dor ali, podendo parir. Então, acho que não seria tão legal. E para não acontecer isso, eu teria que ir antes para lá. Isso eu também não queria. Então, eu esperei mesmo para ter aqui em Ribeirão. E eu decidi ter parto normal, assim, nos 45 do segundo tempo, porque eu sempre tive muito fixo na minha cabeça, desde o início da gestação, que eu queria cesárea, parto normal de jeito nenhum. Só que depois eu comecei a pesquisar muito, sabe? A minha cunhada também me deu um livro que falava muito sobre o parto normal. E, assim, falava sobre a gestação, né? Sobre tudo que envolva ali para uma mãe de primeira viagem saber tudo. E falava sobre o parto normal, obviamente. E isso me fez, assim, parece que girou uma chavinha na minha cabeça que me fez querer o parto normal, sabe? Lógico que se acontecesse de eu ter que ir para uma cesárea, não teria frustração nenhuma nisso, até porque não foi uma coisa que eu idealizei, que eu criei na minha cabeça, que eu queria de todos os jeitos, mas eu falei, vou esperar o tempo do Ravi, né? Vou esperar ele me avisar que está pronto para vir ao mundo, a bolsa estourar, enfim. Quero pelo menos entrar em trabalho de parto, começar a sentir as dores. E se eu não aguentar, eu vou para uma cesárea e tá tudo bem. Mas eu queria ali sentir as primeiras dores, sabe? Queria sentir as contrações de trabalho de parto, queria ter a sensação da bolsa estourando. Enfim, quando eu cheguei ali na reta final, né, no último trimestre, a minha médica já me orientou que caso eu chegasse a 40 semanas de gestação, eu teria que começar a ir aqui no hospital fazer cardiotoco, né, monitorar o coraçãozinho do bebê a cada 2 dias. E assim eu fiz, domingo bati 40 semanas, logo na segunda fui lá no hospital. E como tava tudo bem com a gestação, a médica que estava lá de plantão conversou comigo e me falou que se o Ravi chegasse a 41 semanas e 1 dia, a gente teria que ou marcar uma cesárea ou induzir um parto normal. Então, nesse momento, a gente já começou o quê? A rezar para entrar em trabalho de parto naturalmente, né? Porque eu não queria uma cesárea mais e eu também não queria induzir o parto. Eu queria que fosse de uma maneira natural mesmo, não queria passar tanto tempo assim no hospital. Queria passar boa parte aqui em casa e ir pro hospital só no finalmente mesmo, então induzir era uma coisa que eu não queria. E eu falo quanto Deus é maravilhoso, porque 2 semanas antes, quando eu tava de 38 semanas, a gente foi atrás de uma doula. Sim, nos 45 do segundo tempo, eu fui atrás de uma doula. E se não fosse pelos ensinamentos dela, pelas coisas que a gente aprendeu, as técnicas, eu tenho certeza que sairia muita coisa diferente, não aconteceria como foi, porque eu com certeza iria para o hospital nas primeiras dores, ou logo assim, se a bolsa estourasse no começo, né, se começasse o trabalho de parto com a bolsa estourando, eu já iria para o hospital também. E é muito importante você ter um ensinamento, você ter estudado sobre, e foi ela que me passou toda a calmaria para eu conseguir fazer a maior parte do meu parto. Fiquei a maior parte do meu trabalho de parto aqui em casa, então foi tudo graças aos ensinamentos da doula que eu tive, porque se não fosse, tenho certeza que eu passaria a maior parte do tempo no hospital e com certeza não conseguiria ter um parto normal pela questão do ambiente hospitalar, que eu acho que é muita pressão, quanto mais tempo você fica ali, pior é. Então, eu falo que foi essencial eu ter tido uma doula e graças a Deus deu tempo. Continuando, quando chegou na sexta-feira, eu tava de 40 semanas e 5 dias, eu tava assistindo filme, tava eu, minha mãe e minha avó, e aí eu senti uma coisinha saindo, fui no banheiro olhar,
e era um líquido marrom com sanguinho, sabe? Essas coisas. Já corri, tirei foto e mandei pra doula. E era o começo do meu tampão saindo, não saiu por completo, foi só ali um comecinho mesmo, tava começando a sair. E assim, mantive a calma, porque se o tampão sair não significa que você está entrando em trabalho de parto, né? Pode ser que demore aí horas, dias, enfim. Então, mantive ali a calma. Esse dia, inclusive, eu e Giovanni até saímos, né? Como foi na sexta-feira, a gente saiu para comer lanche aqui em Ribeirão. E enquanto a gente estava lá na hamburgueria, eu comecei a sentir bastante dor. Tipo, tava vindo uma contração ou outra, assim, bem espaçada, mas já tava com uma dor mais intensa do que as outras de treinamento, né? E eu comecei a ficar com muito medo de estar entrando em trabalho de parto. Eu já mandei mensagem pro meu pai correndo pra ele buscar a gente veio aqui pra casa, eu corri pro banho, porque uma das coisas que a doula me falou também é quando começarem a vir as contrações, vai tomar um banho, relaxar. E se elas passarem, é sinal que não está entrando em trabalho de parto, porque as contrações de trabalho de parto, elas não param. E uma coisa que aconteceu nesse dia foi que quando eu tava tomando banho mesmo, eu comecei a chorar muito, comecei a ter muita crise de ansiedade. Depois que eu saí do banho, eu não aguentava levantar da cama, eu tava com uma moleza, tava com o corpo muito, muito ruim, com a cabeça então assim, não tenho nem palavras, meu psicológico estava abaladíssimo. Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas veio um medo gigantesco, não sei da onde. E eu falo que se eu tivesse entrado em trabalho de parto naquele dia, eu não conseguiria ter o parto normal pelo fato da crise de ansiedade estar me dominando. Eu não ia conseguir ter força para isso. Então, mais um episódio mostrando como Deus é maravilhoso. E nesse dia eu não estava entrando em trabalho de parto, graças a Deus. Só estava realmente tendo ali as contrações um pouco mais intensas, só que ainda não eram as contrações de trabalho de parto. Então elas passaram e eu dormi. E eu ter dormido também me ajudou muito, porque aí sim aliviou a ansiedade que eu tava. E no outro dia eu acordei, fui de novo pro hospital, né? Até porque já era o dia de ir de novo. E chegando lá, a gente fez o mesmo protocolo, cardiotoco, tudo, viu que estava tudo bem com o bebê. E o médico disse que as contrações já estavam mais intensas do que no primeiro que eu fiz, estavam bem mais intensas. Então, poderia ser que eu entrasse em trabalho de parto em no máximo 2, 3 dias. Ele não podia me dar certeza de nada, até porque na maternidade a gente não tem certeza de nada, né? Nem os médicos têm. Então, ele só falou que provavelmente eu entraria em trabalho de parto em 2, 3 dias. Voltamos do hospital, enfim, o dia continuou normalmente. E quando a gente tava jantando, eu senti muita vontade de ir no banheiro, fui no banheiro. E aí sim, o tampão saiu por completo. E vou falar pra vocês, parece que foi uma coisa até psicológica, mas o tampão saiu, começou a vir as contrações bem mais perto uma da outra, sabe? Não tava dando aqueles espação assim no meio. Começaram a vir tipo de 5 em 5 minutos, aí dava uma pausa. Aí vinha de 10 em 10 minutos e dava uma pausa. Então assim, elas já começaram a ficar bem mais intensas e bem mais próximas uma da outra. E aí nisso, Giovanni terminou de jantar e já foi dormir também, porque ele tinha acordado bem cedo e ele sente muito sono. Então a gente já falou, vai dormir, porque possivelmente vem essa madrugada e seria bom ele estar descansado, né? Então ele foi dormir, eu já fui fazer o mesmo protocolo da outra vez, já fui pro banho quente, fiquei, ó, uns 40, 50 minutos embaixo do chuveiro ali com a minha mãe e as contrações não passavam. E quando elas não passam, é sinal de trabalho de parto se iniciando. Mas até então eu não acreditava que eu tava entrando em trabalho de parto. E aí eu continuei vivendo a minha vida normal. Conversava, tudo de boa, vi uma contração, e voltava a viver de novo. E eu tava desse jeito. E quando deu mais ou menos umas 3 horas da manhã, aí o negócio começou a apertar. E a naturalidade que eu tava durante as contrações, eu já não conseguia mais. Então, quando vinha a contração, eu já tinha que me concentrar bem mais ali na dor, sabe? Fazia uns exercícios. Minha mãe fez muita massagem em mim durante a madrugada. Ia pro banho toda hora. E, enfim, já não era mais uma coisa que eu ficava tão natural. Oi?
Voltando, já era uma dor que eu não conseguia mais agir naturalmente, né? O meu pai já tava doido pra ir pro hospital, porque eu já tava ali mais dentro do meu mundinho, né? Já tava entrando na Partolândia, já tava mais na minha ali, já tava vindo uma contração mais atrás da outra, sabe? E o meu pai já tava doido pra ir pro hospital, mas eu sabia que ainda não tinha necessidade e eu também tinha medo de chegar lá e tá, tipo, com 2 centímetros de dilatação ainda e ter que ficar todo esse tempo esperando lá, então eu não queria ainda, falava que não tinha necessidade. E aí nisso eu fui comer uma gelatina pra distrair um pouco a cabeça, né, pra não ficar tão focada nisso. E quando eu tava lá comendo, ó, tem até o vídeo aqui eu comendo e sentindo bastante aí as contrações. E logo que eu terminei de comer a gelatina, eu já fui pro banho de novo e esse banho foi um dos mais demorados que eu tive. Acho que deu mais de 1 hora de banho, eu não tava nem contando mais. A única coisa é que ficou minha mãe e minha avó no banheiro comigo e elas ficaram ali no aplicativo de contração. Toda vez que vinha uma contração, elas colocavam lá no aplicativo e a gente calculava o tempo. E elas estavam vindo já, tipo, de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos. Só que do nada vinha e dava uma espaçada entre alguma outra de, tipo, 10 minutos, 20 minutos. E isso confundia a gente. Até porque me falaram muito que quando eu entrasse em trabalho de parto, as contrações seriam todas ritmadas, não teriam esse espaço. E o que aconteceu foi que a minha tinha esse espaço, né? E aí, enquanto eu tava ali tomando banho, eu comecei a sentir muita pressão no pé da minha barriga. E eu falava, gente, a dor maior agora tá sendo no pé da barriga, não é as contrações. Então, tipo, era ele empurrando ali mesmo, sabe? E era muita dor, tanto que o chuveiro, eu tava deixando a água quente cair nas costas, eu já tava deixando cair na barriga pra ver se amenizava ali a dor do pé da barriga, né? E aí, entre uma contração ou outra, quando vinha a contração, na verdade, eu agachava e ficava ali no chão dançando um pouquinho, sabe? Pra dar aquela amenizada na dor. E teve uma hora que eu tava numa contração ali agachada no chão e eu senti como se fosse uma pressão muito, muito forte mesmo no pé da barriga. Fez tipo uma pancada assim, pá! E aí nisso eu já ajoelhei no chão e coloquei a cabeça assim na parede e fiz... acho que a bolsa estourou. Porque no mesmo momento que eu senti essa pressão, eu senti saindo um líquido, mas não era aquela coisa tipo, tchá, aquela jorrada de água, sabe? Foi um líquidozinho só e minha mãe olhou e falou assim, eu acho que ela deu uma rompida mesmo, porque era um líquido meio esbranquiçado, sabe? E aí nisso eu já fui, comecei a me enxugar pra sair do banho e quando eu tava me enxugando, a bolsa estourou, meus amigos. E foi... pá! De verdade mesmo, eu queria muito esse momento, juro pra vocês, era uma coisa que, isso sim, eu idealizei durante toda a minha gravidez. Eu queria muito que a bolsa estourasse, então eu realizei isso porque muita gente me fala que a bolsa não estoura, né, que é o médico que teve que romper, enfim. E eu já tava me acostumando com essa ideia ali na reta final, mas ao mesmo tempo, sabe quando você tá com aquela pontadinha, com aquele desejo que aquilo aconteça? Porque realmente eu queria muito sentir a sensação da bolsa estourando. E quando ele estourou, foi uma alegria tão grande, eu comecei a pular no banheiro, pra vocês terem noção, comecei a gritar que a bolsa tinha estourado. Aí minha avó já foi acordar o Giovanni e avisar ele. E nisso, o bicho começou a pegar. Se as dores já estavam doendo um pouco mais forte, vocês podem ter certeza que nesse momento ela tava... eu não tenho nem palavras pra descrever, porque realmente, assim, era uma dor insuportável. É uma dor insuportável que a gente suporta, porém é uma dor muito forte quando a bolsa estoura. A partir do momento que a minha bolsa estourou, as contrações já começaram a vir assim, ó, uma atrás da outra, de 1 em 1 minuto, e nesse momento eu olhei assim para meus pais e falei, vamos pro hospital, porque ele vai nascer. E aí a gente já começou a correr aqui, pegar as coisas, ir lá pro carro, e parecia que nunca chegava nesse hospital, e uma dor, mas eu me mantendo ali plena. Juro pra vocês, tava doendo muito, porém eu tava assim, ó, só concentrada ali na dor, não ficava gritando, não ficava apavorada, sabe? Eu só tava concentrada e pensando que ela ia passar daqui a um tempo. Tava doendo muito, mas ela ia melhorar. Chegamos lá no hospital, me colocaram já na cadeira de roda e me levaram direto pra triagem, né? Não passei ali pelos guichês, me levaram ali pra triagem, né? Pra medir pressão, enfim.
responder várias perguntas e eu já não conseguia mais responder nenhuma pergunta. Era minha mãe e o Giovanni respondendo ali e ao mesmo tempo eu não conseguia ficar sentada na cadeira de roda. Então, tipo, eu levantava, agachava e aí minha mãe fazia as técnicas lá da doula em mim, as coisas. Enfim, uma loucura naquela triagem. Nisso já me mandaram para uma salinha para esperar a consulta do doutor. E a minha mãe, que ficou responsável lá para fazer as papeladas no guichê, enfim, da internação, e o Giovanni ficou comigo nessa salinha. E nesse momento eu falo que o Giovanni, ele realmente foi um anjinho ali comigo, porque eu já não queria mais o parto normal. Eu já tava implorando por uma cesárea, até porque, como eu falei pra vocês, eu não acreditava que eu tava dilatada. Eu achei que eu tava ali no máximo com 4, 5 de dilatação nesse momento. E eu falava, eu quero ir pra uma cesárea, eu tô pedindo uma cesárea, porque eu não estou aguentando de dor. E ele ali todo calmo do meu lado, segurando na minha mão, falava, não, calma, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver o que o médico vai falar. E eu só aqui nele, ó, você não sabe o que eu tô sentindo, você não sabe que dor é essa, você não tem noção do que é isso, juro, gente, eu tava estralando ele, coitado, e ele na maior calma do mundo. Então ele realmente, assim, foi um anjo. E nesse tempo aí, o médico chamou a gente, né, pra ir lá pra consulta, e eu já fui direto pro exame de toque, e pasmem, eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Nesse momento, me deu um gás pro parto normal. Que eu falo pra vocês, foi realmente aquilo ali. Se eu tivesse com 5 de dilatação, eu iria pra uma cesárea com certeza, porque eu não tava aguentando de dor. E se faltasse tudo isso ainda pra dilatar, não ia rolar. Mas quando o médico me falou 8 de dilatação, eu falei, tá, vamos aguentar mais um pouco. Só me dá uma analgesia aqui, aí eu pedi a analgesia. Nesse momento, o doutor já me mandou para a sala de parto para esperar lá para ir pro centro cirúrgico, né? Porque eles só aplicam a analgesia no centro cirúrgico. Então ele me mandou para a sala de parto. Eu fiquei lá tirando meus piercings, enfim. Tem até uma fotinha aqui minha esperando para ir tomar a analgesia. E aí veio uma enfermeira para colocar o acesso em mim aqui nessa veia, né? E todo mundo fala dessa veia, que é a pior dor do mundo. Galera, vem cá. Eu não senti nada. Eu não senti nem a agulha encostando na minha pele. É como se eu tivesse assim, parada. Eu tava com tanta dor que a veia que mais dói pra pegar, eu não senti nada, pra vocês terem noção. E aí já me chamaram pra ir pro centro cirúrgico. Parece que naquele momento ali foi uma eternidade, mas foi coisas de minutos, né? E aí já veio a enfermeira com a cadeira de rodas. Juro, que saco essa cadeira de rodas. Porque assim, quando você tá com a contração, você só quer andar, subir, agachar, levantar. Você quer fazer tudo, menos ficar sentada, cara. E essa cadeira de rodas, ela é o que acaba com a gente. Não dá, juro, não dá. Mas enfim, né? Tem que seguir ali, porque o hospital é desse jeito e a gente tem que seguir, né? Então, continuemos, né? Fiquei lá sentada e aí a enfermeira me perguntou com quanto eu tava de dilatação. E quando eu falei 8, ela levou um susto que eu não entendi nada. Mas ela falou que eu tava super plena. E que geralmente as mulheres, quando tá ali no 4, 5, que já tá pedindo a analgesia, que já tá surtando, tá subindo pelas paredes, né, como ela mesmo diz. E eu ali com 8, quando vinha a contração, como eu falei pra vocês, eu só ficava na minha. Eu não gritava, não fazia nada. Eu só fechava meu olho ali e me concentrava que a dor ia passar, sabe? Lógico, andava, agachava, dançava, porém não ficava falando, entendeu? Ficava ali quietinha com meu olho fechado e fazendo tudo isso no meu mundinho. Enfim, cheguei lá pra tomar analgesia, o anestesista explicou pra mim como que funcionaria, ficou uma enfermeira de cada lado segurando a minha mão ali pra hora que viesse a contração eu não ficasse me mexendo, sabe? Eu prendesse a mão delas assim, e elas foram super necessárias, e eu já vou chegar nessa parte, mas enfim, tomei a analgesia e no mesmo minuto veio outra médica que ia ajudar ali no parto também, fazer o exame de toque. E quando ela fez o exame de toque, pasmem mais ainda, eu já estava com 10 centímetros de dilatação. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você já tá dilatada, agora é só fazer força que ele vai vir. Gente, se eu soubesse disso, eu juro pra vocês, eu não tomava a analgesia. Se eu soubesse que foi esse tempo de eu chegar ali no centro cirúrgico pra dilatar os 10 centímetros, né, os outros 2 que faltavam, eu não tinha tomado. Mas enfim, né.
era pra ser desse jeito. E quando eu falo que era pra ser desse jeito, eu quero envolver já várias coisas, inclusive esse momento que vem agora, que era uma coisa que eu tinha muito medo que acontecesse e aconteceu. Eu tinha muita vergonha e eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que muita gente tem vergonha desse momento e eu quero dizer que na hora a gente nem lembra da vergonha real. Mas enfim, a médica fez o exame de toque e aí, como eu já estava toda dilatada, era só fazer força, comecei a fazer força, né? E nisso, adivinhem, fiz um cocôzinho, meus amores. Eu virei assim pro Giovanni, ele tava bem aqui do meu lado, eu virei pra ele e falei assim, eu acho que eu caguei. Ele falou, o quê? Eu falei, é isso mesmo que você ouviu. E aí ele falou para as enfermeiras e elas foram lá, olharam, limparam. Gente, numa tranquilidade que, juro, eu nem cheguei a ficar com vergonha. Então, assim, se esse é seu medo, fica tranquila, porque, real, quando falam que você nem liga pra esse momento, você realmente não liga. Isso é o de menos. Você só quer que o seu neném nasça, você não tá nem aí pra cocô, pra nada. Logo após esse episódio, já viram que o Ravi estava para vir ao mundo. Então o médico já ficou ali esperando ele pra pegar, né? E veio essa enfermeira do meu lado, que eu falei que foi super necessária, que ela veio e me falou assim, olha, fica calma. Vai no seu tempo, faz a força na hora que você achar que tem que fazer. Não se sente pressionada por ninguém, é o seu momento, é o momento seu, do seu bebê, da sua família. Então se acalma, vai no seu tempo e juro, essas palavras era tudo que eu precisava ouvir ali naquele momento, porque eu tava tremendo tanto. Vocês vão ver isso no vídeo que vai sair do nascimento do Ravi, inclusive. E vocês vão perceber o quanto eu estava tensa, minha mão ela estava tremendo muito. E essas palavras dela foi o que me acalmou. Aí começou a fase do expulsivo, a fase de trazer o Ravizinho ao mundo. E como eu tomei a analgesia, eu não estava sentindo as contrações. Então ficou uma médica aqui do meu lado, ela ficou com a minha mão e a mão dela ali em cima da minha, na minha barriga, pra me ajudar a sentir quando a barriga ficasse dura, né? Porque eu não tava sentindo as contrações, então eu precisava sentir a barriga dura para saber o momento de fazer a força. Ficou essa médica do meu lado, me ajudando nisso, e o médico ali na minha frente já esperando só pra pegar o Ravi. E aí, quando a barriga ficava dura, eu sentia, a médica sentia e ela me falava, vai, faz força. E eu comecei a fazer as forças, só que parecia que tava faltando alguma coisa ainda, sabe? E era isso aqui que tava faltando. Exatamente o momento dessa foto, que foi quando o médico virou pra mim e falou assim, você quer sentir a cabeça dele? Eu falei, já dá pra sentir a cabeça dele? Aí ele falou, sim. E aí nisso eu coloquei a mão e eu senti a cabecinha do Ravi e eu senti milhões de coisas juntos, milhões de sentimentos, e isso foi o que me deu uma força, assim, que eu não sei da onde eu tirei. Eu só segurei, assim, tirei a mão da barriga, segurei em 2 ferros que estavam aqui do meu lado e eu fiz a maior força do mundo. E juro pra vocês, bastou 3 forças e o Ravi veio ao mundo. Foi literalmente a melhor experiência de parto, por mais que tenha acontecido algumas coisas, né, como já ter tomado analgesia com os 10 centímetros, poderia ele ter tentado, se eu soubesse que eu já estava toda dilatada, poderia ele ter tentado, né, ter ele sem analgesia, mas enfim, não foi possível. E também, como eu fiz muita força, ocorreu uma leve laceração ali, que precisou dar alguns pontinhos, mas foi coisa assim, super superficial, foi super tranquilo, não foi uma coisa que me impossibilitou de nada, sabe? Então, assim, foi a melhor experiência possível de parto. Eu amei a forma que tudo aconteceu. Juro, quando eu paro e penso que o Ravi veio escorregando com 3 forças, eu fico assim, em choque, porque não imaginava isso nem nos meus melhores sonhos. E eu devo muito isso à minha doula, que me passou ensinamentos assim incríveis. E eu falo pra vocês, se você quer ter um parto normal, estude. Sério, faz muita diferença você entender ali a fase que você tá, a hora de ir pro hospital, porque eu acredito sim que eu só consegui porque eu passei a maior parte do meu trabalho de parto aqui em casa, sem aquela pressão hospitalar que me atrapalharia muito. Então esse foi o meu parto, é isso que eu tenho pra contar e pra dizer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar tanto aqui nos comentários
quanto lá no meu Instagram. Inclusive, já aproveita para me seguir lá se você não me segue e deixa seu like aqui se você ainda não deixou. Meu beijo e tchau!